Salve, salve galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo dica da rodada 3, galera. Depois de um bom tempo parado, o Cartola do Brasileirão está de volta, viu? E a gente vai estar passando um vídeo completo, com dados estatísticos, pra gente começar um trabalho muito bom e já começar com boas mitadas, beleza? Então, se você é novo por aqui, você precisa se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder nada, como por exemplo nossa live que vai ser no sábado 11h30 da manhã e eu conto com a presença de vocês, beleza? Não esquece também de seguir lá no Instagram, galera. Segue lá, Cartofute FC, para você ter um conteúdo completo, né? Atualização de time, a gente atualiza sempre por lá também, ok? Antes da gente iniciar o nosso vídeo aqui, escalar o nosso time, esse time aqui foi lá da última rodada, então vamos vender ele já, né? Vamos vender o time. Antes de eu começar a escalação do meu time, tem duas promoções para você. Primeira promoção no plano solo do Cartofute, galera. De R$ 129,90 tá por apenas R$ 59,90. A gente aceita Pix ou cartão. Então, se você tem interesse, o link tá na descrição. Só ir lá para estar aderindo ao nosso plano, para você que quer ter um conteúdo de qualidade, para ter retorno e resultado nas suas ligas, vem pro plano solo. Caso que, se você também quiser o plano top 3, tem também. É um plano em conjunto com eu e o Nareco, né? A gente tá com a promoção também perdível, né? De R$ 199,90 por apenas R$ 69,90. Uma promoção bem bacana, né? Para quem deseja aderir, para quem deseja ter um conteúdo de qualidade. Tem esses dois planos, você pode escolher um ou outro. Os dois têm muita qualidade, né? Vai mais de você se identifica comigo ou identifica comigo e Nareco em conjunto. Então, os dois planos estão aqui na promoção. Você que tiver interesse, o link tá na descrição. Só chamar a gente, beleza? Então vamos lá. Dando sequência aqui, a nossa escalação, eu vou ter o auxílio do escala 10. Galera, eu tenho duas planilhas. Do lado esquerdo eu tenho os últimos 5 jogos, né, com todos os mandos. E aqui os últimos 3 jogos conforme o mando de campo, beleza? Então vamos lá. De acordo com essas planilhas, né, o Ceará ele vem cedendo, galera, muito para goleiros. Nos últimos 3 jogos, por exemplo, o Ceará ele cedeu bastante, né? Claro que teve um jogo contra o Botafogo que não contou. Aí você também teve o cedimento do Ceará, né? Teve o cedimento do Ceará aqui nos últimos 5 jogos, que é muito bom. Então, o João Ricardo, pelos dados estatísticos, é uma boa opção. Outro goleiro que, pelos dados estatísticos, é uma boa opção é o goleiro do Inter, galera. Se tu parar para analisar o Vitória. O Vitória, ele cede muito para goleiro. Nos últimos 5 jogos, em 4 jogos, passou de 5 pontos o goleiro. E se você pegar aqui, ó, nos últimos 3 fora de casa, o goleiro que jogou contra o Vitória passou de 7 pontos em todos, entendeu? Então, o goleiro seria interessante aqui, o goleiro do Internacional, beleza? Dando sequência, você tem aqui o cedimento do Sport, né? Mas é um confronto que eu não confio muito, viu? Apesar do Sport ser de legal aqui, beleza? Aí você vai me perguntar, São Paulo cede meio termo aqui, galera, para goleiros. No caso, pensando no Rossi, ok? Eu acho que é isso. Lembrando que tem 2 jogos que não vale para rodada. O jogo do Palmeiras vs Santos e Mirassol vs Fluminense. Não conta por causa do Mundial, que o time do Palmeiras e o Fluminense teria pouco tempo para preparar seu time para o Mundial, ok? Ou preparar brasileiro. Dando sequência, eu vou pegar como visitante aqui os dados estatísticos. E o Inter cede muito, galera, pelos dados estatísticos aqui. Beleza? Você tem um cedimento aqui do Cruzeiro também que cede legal. O próprio Vasco, né? Mas eu particularmente não prefiro fugir, né? Inclusive vendo aqui os dados estatísticos do Grêmio, o Grêmio não cede tanto assim, né? Como a gente imagina. Pensando aí na questão do Grêmio. Então, não é um cedimento tão válido assim como vocês imaginam. Fechou? Então vamos lá. Goleiros, então, pelo que a gente viu. Eu não vou fazer o hack agora. O hack eu vou deixar fazendo na live. Mas eu gosto muito do Rossi, né?
É um goleiro que em 11 jogos, né, ele é um cara que tem uma média muito boa, 7,62 de média, uma média alta, né? Joga contra o São Paulo em casa. Então é um goleiro que me agrada bastante. Além do Rossi, eu tenho a indicação do goleiro Antony, galera. Os dados estatísticos dele não é tão bom, né? Porém, estatisticamente aqui, como a gente viu, cede muito vitória para goleiros. Então, pode ser uma boa. Até boa para economizar também. Por enquanto, meu goleiro vai ser ele, viu? O Antony do Internacional será meu goleiro por enquanto. Fechou? Antony do Internacional é meu goleiro. Pra zaga, galera, deixa eu ver se tem como botar um no banco. O banco vai ser o Gabriel Delfim, viu? Por enquanto é ele. Vamos agora para zagueiros. Na zaga, a gente tem boas opções aqui na zaga de zagueiros, né? Primeiro eu vou mostrar os dados estatísticos e depois a gente vai escalar, beleza? Então vamos lá. Na zaga aqui, o que me chama mais atenção é o cedimento aqui, por exemplo, do Ceará. O Ceará cede legal. Porém, né, o Fortaleza não vive uma boa fase. O Ceará está até tendo uma melhor fase do que o próprio Fortaleza, né? Mas você tem um cedimento, por exemplo, do Vitória. Vitória cede bem para zagueiros nos últimos 5 jogos e geral. E nos últimos 3 como visitante, né? Isso é interessante observar. E você tem um cedimento aqui do São Paulo, galera, que é mais ou menos, né? Mas se você observar, o Flamengo é um dos times que mais conquista pontos com zagueiro como mandante, né? Então é interessante ter alguém aqui do Flamengo. Então eu indicaria alguém do Flamengo aqui para zagueiros também. O Grêmio, galera, não é de ceder tanto como vocês veem, mas não seria loucura um Djalma aí de zagueiro para rodada, ok? Não seria loucura jamais. Mas enfim, as melhores opções que eu indico para zagueiros, vamos lá. Eu indico o Léo Pereira, para quem quiser diferenciar, por exemplo, do Léo Ortiz. Léo Pereira seria uma boa. O Djalma, galera, vem me surpreendendo muito, além de ter uma média muito alta, né? Então é um cara que eu gosto para rodada. Léo Ortiz, galera, um zagueiro que vem surpreendendo, né? É um cara que começou mal, mas agora já tá bem, tem médias boas, né? Gosto muito. E tem os do Inter, galera. Você tem o Vitão e teria também o Vitor Gabriel. Deixa eu ver se ele tá... Eu acho que ele não tá nem como dúvida, viu? Deixa eu ver bem aqui. Deixa eu ver, Vitor Gabriel. Ele não tá nem como dúvida, né? Vitor Gabriel. Tá aqui o Cleiton Sampaio, tá em dúvida com o Juninho. Se fosse o Vitor Gabriel, eu gosto, viu? Agora, Cleiton Sampaio e Juninho não me agrada tanto. Mas por enquanto eu vou ficar com o zagueiro do Flamengo, né? Que é o Léo Ortiz. Fechou? E o outro zagueiro, gente, eu tenho a opção aqui do zagueiro do Flamengo para dobrar com o Léo Pereira, ou um zagueiro do Inter, né? Ou até mesmo um defensor do Cruzeiro. Por enquanto, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar com o Djalma, né? Zagueiro do Cruzeiro, um cara que tá bem na temporada, desarmando bastante. Então, Djalma, beleza? No banco de reserva, eu vou ficar com o Vitão do Internacional. Laterais. Nas laterais, a gente vai ter algumas opções, né? Boa. Mas primeiro vamos ver os dados estatísticos. Primeiro vamos ver o cedimento para lateral direito, né? E lateral direito, se vocês analisar aqui, o cedimento pro Vasco é excelente, né? Então, pro Paulo Henrique, que tem um índice legal de desarme, né? Pode ser legal esse dado estatístico. Então, muito boa opção para quem quiser pensar aí, né? No Paulo Henrique, pelos dados estatísticos. Aí você tem um cedimento do Vitória, que é legal, mas você não sabe qual dos laterais do Inter vai jogar. Se vai ser o Agui, se vai ser o que chegou do Cerro Porteño agora, né? Então não sabe se joga ele. Mas se parar para analisar o do São Paulo, o cedimento não é tão bom, principalmente fora de casa. São Paulo não costuma ceder tanto para lateral direito. Lembrando que nem sabe se o Wesley joga, né? Porque o Wesley pode ser vendido a qualquer momento. Agora o que me surpreende negativo é o cedimento do Grêmio para lateral direito, né? Pensando no Willian aí, gente, ó, bem abaixo o cedimento do Grêmio, né?
Então, muito abaixo esse dado estatístico aqui. Vamos ver lateral esquerdo aqui pra gente tirar umas dúvidas. Se é melhor, por exemplo, o William ou o Kaique, que vive uma fase boa. Ó, vamos lá. Analisando esse quesito, se vocês parar para analisar, o cedimento é altíssimo para lateral direito, mas do Juventude, né? Que o Sport cede. Mas você tem aqui o cedimento muito bom do Vitória. Então, se o Bernabé jogar, vai ser uma boa, viu? O Bernabé vai ser uma boa. Ele já voltou de lesão, inclusive, viu? Então, o Bernabé seria interessante. Já o São Paulo ele tem um cedimento bacana para lateral esquerdo, galera, ó. São Paulo cede muito para lateral esquerdo. Então pode ser uma boa, Alexandre do Flamengo aí, viu? Pode ser interessante esse dado estatístico aqui pro Flamengo, ok? O Grêmio ele já cede melhor para lateral esquerdo do que para direito, viu? Então o Grêmio já cede melhor. Então Kaique e Bruno seria interessante. Por enquanto, eu vou botar o Kaique e Bruno, né? E a minha defesa tá assim por enquanto. Kaique, Bruno, Djalma, Léo Ortiz e Antony, né? Aí, galera, eu tô pensando em colocar o Alexandre pelo segmento do São Paulo, viu? Então, Alexandre, eu quero ter 2 do Cruzeiro, 2 do Flamengo, né? E um aqui do Internacional, que é o Antony, fechou? Então é isso aí. No banco de reserva, eu tô pensando de botar o Varela, porque o Wesley deve ser vendido, né, galera? Então, o Varela que deve ser o titular aí. Vamos botar o Varela? Vamos botar o Varela aqui, fechou? Então, o Varela entrou aqui no banco de reserva. Meio campo. A gente chega no meio campo, né? Uma posição bem complexa, né, de se escalar. Mas tudo indica que tem alguns nomes que sejam interessantes aqui. Beleza? Vamos lá. Primeiro dado estatístico mostra que seria uma boa, galera, o meio campo do Inter, o Alan Patrick, né? Então, Alan Patrick, pelos dados estatísticos, é um cara que tem de ser meio que unanimidade. O Vitória ele cede muito, principalmente fora de casa, né? E então, tem de ter na equipe aí. Muitos vão me perguntar do Arrascaeta. O São Paulo cede um pouco, né? Claro que não é espetacular, mas cede, beleza? Mas enfim, o ponto negativo é o Bragantino. O Bragantino não costuma ceder muito fora de casa, pensando, quem sabe, no Rodrigo Garro, né? E outro detalhe é o Grêmio, galera. O Grêmio cede, não cede tanto assim, pensando no meio campo, por exemplo, do Cruzeiro Matheus Pereira, né? O cedimento não é tão alto assim, beleza? Mas a princípio, em termos de meia, você vai ter algumas boas opções. É o caso do Arrascaeta. Você tem um caso aqui também do Garro. Muito boa opção para rodada. Você tem o Matheus Pereira. Você tem o Alan Patrick, né? Então, você tem 4 meias de qualidade para 3 vagas. Você tem o Jorginho, né? Que pode ser uma boa opção chegando no Flamengo. Então, você vai ter muito meias de qualidade aqui. Beleza? Mas vamos lá. Desses muitos meios de qualidade, para mim, o Alan Patrick não pode ficar de fora. E pelo momento, e pelo que vem pontuando, o Matheus Pereira também não tem como, né? Então, Matheus Pereira e Alan Patrick tem que ter na equipe, beleza? Aí, galera, o momento do Arrascaeta, essa média absurda dele também é difícil deixar de fora. Então, o Garro acaba ficando de fora da equipe nesse exato momento, ok? Então, o Garro fica de fora. Aí eu quero botar no banco o Jorginho, né? Jorginho do Flamengo, bate pênalti. Né? É um cara que me agrada bastante. Então, Jorginho no banco de reserva. Fechou? Vamos agora para atacantes, beleza? No ataque, você tem boas opções sim, né? Mas vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Atacante. Agora sim, show de bola. No ataque, você tem um segmento muito bom do São Paulo para atacantes, galera. Então, é interessante ter alguém do Flamengo, né? Aí você tem o Luiz Araújo, que bate falta, tá num momento bom. É um dos melhores jogadores do Flamengo nesse início de temporada, o Luiz Araújo, né? Aí você tem um segmento, por exemplo, do Bragantino, né? Que seja mais ou menos, mas dá para botar o Memphis, né?
Depay. Tem de ver se vai jogar, galera, que já não treinou, tem de ver tudo isso aí, ok? Aí você tem o cedimento do Grêmio, que não é lá essas coisas, pensando no Caio Jorge. Caio Jorge que vem numa fase espetacular, galera. Muito boa a fase do Caio Jorge, né? Então por isso seria interessante aí também pensar no Caio Jorge, ok? Mas em termos de cedimento, o que mais chama atenção é o cedimento do São Paulo, né? Que ele é melhor disparado aqui para a rodada. O Vitória, muitos estão perguntando, cede mais ou menos também aqui, pensando no atacante do Internacional. Mas vamos lá. Por enquanto, a minha ideia é ter o Depay na equipe, né? Então é ter ele na equipe, então eu vou ter ele. Caio Jorge, galera. A ideia também é ter, né? O momento dele é fantástico, não tem como deixar de fora. E aí você tem outras opções, né? Como a opção aqui, por exemplo, do Wesley. Tem a opção, por exemplo, do Luiz Araújo, que eu acabei de citar. O Borré, que vive um bom momento também. A minha ideia, por enquanto, é essa, né? Eu vou colocar o Wesley na equipe. E vou botar o Luiz Araújo como meu reserva de luxo, beleza? Então, meu reserva de luxo vai ser o Luiz Araújo. E meu capitão, por enquanto, deixa eu botar o técnico logo. O meu técnico, gente, vai ser o do Internacional. Né? Roger Machado vai ser meu técnico aqui por enquanto. Então, Roger Machado vai ser meu técnico. E meu capitão, por enquanto... gente... vai ser o Caio Jorge, beleza? Caio Jorge vai ser o meu capitão, fechou? Galera, antes de botar meu time final aqui, não esquece de aderir o plano. Os planos tá tudo na promoção. Você que quer dar uma guinada boa aí nas suas ligas, então plano top 3, plano solo, tudo na promoção, ok? E o time ficou com Anthony, Léo Ortiz, Vijalba, Alexandro, Kaique Bruno e o Roger Machado. Matheus Pereira, Arrascaeta e Alan Patrick, né? Depay, Wesley e Caio Jorge de capitão. Esse é nosso time para a rodada. Banco de reserva, Delfim, Varela, Vitão, Jorginho e o Luiz Araújo é a nossa reserva de luxo aqui para a rodada, beleza? Então é isso, galera. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Um grande abraço e fui!